Ainda não acabei, filho. Você quer ajudar? Pega água pra mamãe. Minha água acabou, ó. Pega mais um copo lá pra mim. Viu como eu tô sabendo terminar na hora certinha, calar minha boca na hora certinha? Que gracinha. Não corta eu mais. Não é possível também, né, gente? Eu já usando esse negócio todo dia, não sei quantas vezes por dia, se eu não aprender. Ué, não voltou todo mundo? Não tem mais ninguém esperando aqui? O pessoal desistiu de último horário? Já chega? Tá, obrigada. Ah, agora eles estão voltando. Bom, então, como eu estava falando, e está aqui no livro, quando os pais têm um clima familiar afetuoso, os adolescentes não se importam, eles estão dispostos a divulgar informações sobre si mesmos. Então, não tem problema, gente, perguntar onde está, com quem está, para onde vai, o que está fazendo, como que foi lá na festa. Chamar, eu acho assim, mais legal ainda, mais interessante, chamar os amigos para se reunir na própria casa, ao invés do adolescente sempre ser aquele que vai, que vai, que vai. Vamos chamar os outros para virem para cá também. É uma forma da gente saber, da gente conhecer quem são as pessoas com as quais meus filhos está se festejando alguma coisa, como é que é o comportamento dessas pessoas, né? Aquela famoso, aquela famosa entrevista que a mãe faz, né? De quem que você é filho? Como é que eu não sou pai? Adolescente morre de vergonha quando a mãe começa a fazer essa entrevista com os amigos. Mas gente, o verdadeiro diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Os pais têm que se preocupar. Onde está o filho? Onde ele está? O que ele está fazendo? Com quem ele está? Isso é uma maneira de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, que às vezes pode causar uma certa revolta, uma certa agressividade, mas os adolescentes tendem a estar mais dispostos a dar informações a respeito da sua vida particular quando os pais são pais afetuosos. Então, assim, aquele pai que só pergunta para dar bronca, para brigar, esse está com um comportamento equivocado. É participar de uma maneira afetuosa, demonstrando que não é porque simplesmente quer ter o controle dos filhos o tempo todo, mas é porque está preocupado e existe afeto envolvendo essa preocupação, certo? Aqui no livro fala que as meninas, isso não é novidade, mas fizeram uma pesquisa para provar isso, que as meninas são têm um relacionamento mais íntimo com as mães do que com os pais. As meninas confiam mais nas mães. A qualidade de relacionamento, de confiar nos pais, também é um comportamento mais feminino do que masculino. Em outras palavras, a manutenção de segredo dos meninos depende menos da afetividade do relacionamento do que o das meninas. Então, é bem comum isso, a gente percebe que a menina tem mais facilidade de conversar com a mãe, né? Óbvio que existem exceções, tem algumas meninas que têm muito diálogo aberto com o pai, mas isso também depende do tipo de pai. E as meninas têm mais facilidade em contar sobre a própria vida do que os meninos. Isso também depende do tipo de personalidade, de temperamento, se é uma pessoa comunicativa ou não. E isso depende de como os pais recebem as informações. Se a primeira vez que um dos meus filhos veio conversar comigo sobre as suas experiências sexuais eu tivesse feito caras e bocas e gritado, esperneado, falado que absurdo, como assim? Nunca mais eles teriam me contado nada. No entanto, fui aberta, brinquei, conversei, entendi, perguntei, orientei, e aí até hoje, meus filhos já são adultos, quando tem problema com a namorada, vem conversar comigo, vem me pedir ajuda, fala lá com a fulana para mim, e assim,
existe essa reciprocidade, né? Então, isso é interessante. Outra coisa que está falando aqui no livro é sobre os adolescentes e seus irmãos e os adolescentes e seus pares. Na medida que os adolescentes passam muito tempo com seus amigos, que são os pares, eles podem ter menos tempo para passar com os irmãos. Isso pode causar ciúme, isso pode causar conflito, mas quando os irmãos são levados, né? O adolescente leva o irmão mais novo para passear junto com seus amigos, isso se torna menos conflitante. É muito interessante a gente perceber que as brigas podem diminuir na adolescência, porque já vai existindo um pouco mais de maturidade. É lógico que ainda existe conflito, todo mundo que tem irmão sabe que existe briga, e em qualquer idade, de criança até adulto, irmão briga. Por quê? Porque tem elo de intimidade, se vê no direito de participar da vida do outro, mesmo sem ser convidado, e isso pode ser complicado mesmo. Mas a gente sabe que as brigas mudam o foco, né? Lá na infância era por causa do brinquedo, por causa do pedaço de bolo. Aqui na adolescência, as brigas já vão ter outro foco, já vão diminuindo, e a tendência é diminuindo cada vez mais. E a respeito dos pares, a respeito dos amigos, é bem sabido que na adolescência as amizades se tornam vínculos bem mais intensos, porque o adolescente não é mais amigo do filho dos amigos dos pais. Ele já escolheu de quem que ele é amigo. Inclusive, esse amigo tem que ser apresentado em casa, porque os pais não conheciam esse amigo, né? A intimidade é muito maior, a troca e a lealdade entre os amigos na adolescência é muito maior. Isso é mais significativo para as meninas têm mais troca de segredo. Isso é um comportamento de gênero bem típico. Mas não são só as adolescentes. Mulheres, em geral, quando conversam uma com a outra, falam de aspectos emocionais, falam de aspectos afetivos. Quando é adolescente, fala do crushzinho, porque eu tô afim do fulano, eu sonho em namorar com fulano, então a menina vai conversar sobre isso. Quando é adulta, as mulheres ainda conversam sobre isso com as amigas mulheres. Porque meu marido isso, meu filho aquilo. Problemas de relacionamento. Meninos, adolescentes, não conversam muito, não trocam muitas ideias a respeito de intimidades. É mais o jogo tal, o carro tal, o som tal, o aplicativo tal. É uma conversa mais superficial. Mas isso é muito do mundo masculino. São poucos que têm condições de falar um pouco mais da sua intimidade. Só quando está passando por um problemão mesmo. Aí vai pedir ajuda para o amigo. Mas tem uma pessoa específica, não é qualquer amigo, não. Então a gente percebe que os relacionamentos de amizades já começam a ficar mais estruturados desde a adolescência. Bom, e aqui vai falar das consequências das redes sociais. Eu acho que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, no livro mesmo. A grande pergunta que tem aqui nessa pesquisa em ação, e que eu trago para vocês, quem sabe para vocês participarem um pouquinho mais, quais são os prós e os contra de usar as redes sociais? Rede social é tudo, todo aplicativo, WhatsApp, Instagram, Face, e-mail, todo tipo de comportamento virtual. O que vocês acham? Existe prós? Sim. Exemplo. Aumenta a comunicação, aumenta até inclusive de amizade, aprendizado também no YouTube, nessas coisas assim também tem mais acesso a muitas informações. Reduz distâncias, né? Já que eu falei que mãe tem que monitorar, pai tem que monitorar, é ótimo um celular, um WhatsApp para falar onde você está, manda localização, tira foto, ajuda, é um pró. E contras? Tem demais. Contras das redes sociais para os adolescentes. Não saber com quem está conversando.
conversar não sabendo com quem está conversando, isso é perigoso. Há muita ingenuidade ainda nos adolescentes, isso pode ser muito sério. Não saber com quem está conversando, as relações virtuais terem mais valor do que as relações pessoais, isso também é um contra. A utilização das redes sociais em momentos inadequados, como por exemplo, o momento de uma aula, momento de prestar atenção numa palestra, né, em qualquer atividade. O uso abusivo também, professora. Oi, Anderson. O uso abusivo da rede social. O uso abusivo, porque fica muito mais tempo no celular do que na vida, né? Não vive mais. Existem adolescentes que têm a crise de abstinência, né? Se ficar sem a internet. Adolescentes que deixam de passear com a família, porque lá na fazenda do vô não pega, não tem sinal. Não vou não, vou ficar sem internet 2 dias. Deus me livre, eu morro. Já ouvi essa frase. É um absurdo, né? Deixar de ir para um evento familiar, deixar de passear com a família em detrimento do mundo virtual. Não, eu quero jogar, eu vou jogar isso ao invés de ter uma refeição em família. Isso não pode ser permitido, né? Isso tem que ser colocado às regras. Outro problema sério é que talvez o adolescente é tão ingênuo, como eu coloquei, que ele não tem ideia de fotos e vídeos não se tem acesso, não volta mais. Aquilo que você põe na internet já era. Não tem como recuperar. Mesmo que você apague do seu grupo, mesmo que você apague no seu celular, foi para a internet, aí é quando as meninas mandam nudes, pensando que é só o namoradinho que vai olhar, o namoradinho coloca no grupo da sala de aula. E aqui em Anápolis teve uma menina que teve que mudar de escola e depois mudar de cidade, porque a vida dela virou um inferno. Né? Então, por causa de uma foto, mas é uma foto da intimidade. E adolescente não tem muita noção do que isso significa. Né? Então, alguns prós e contras das redes sociais na vida dos adolescentes. E aí eles começam a namorar, e aqui no livro está falando, inclusive, que as relações amorosas são parte central do mundo social dos adolescentes. Ter ou não ter um namoradinho, a maioria começa a pensar em interagir com o sexo, principalmente o sexo oposto, no caso dos meninos e meninas heterossexuais, ao invés de estar em grupo, ao invés de estar brincando todo mundo junto, agora são em casalzinho. Não tem problema. A questão é orientação. A questão é consciência. Porque, inclusive, aqui no livro está citando que a violência dentro do namoro já está se formando uma realidade. E essa violência pode ser de 3 formas. Ela pode ser física, ela pode ser emocional e ela pode ser sexual. Física, quando um parceiro bate no outro, chuta, esbofeteia. E a gente não fala só de homem machucando mulher não, tá, gente? Tem meninas que adoram unhar os meninos, beliscar o namorado. Tudo que ele fala, ele ganha um tapa, ele ganha um beliscão, ele ganha uma unhada. O menino vive cheio de hematoma, isso é violência, né? A violência é emocional. Já trabalhar com essas adolescentes sobre relacionamento abusivo, né? Não aceitar agressões verbais, não aceitar ameaça, isso é violência emocional. E a violência sexual, quando apenas um dos parceiros quer praticar o ato sexual, o outro não quer. Não necessariamente há um estupro nesses casos, mas há aquela conivência. Nossa, eu vou ter que aceitar, porque o fulano está insistindo, a gente já tem tantos meses de namoro, se eu não tiver sexo com ele, ele vai terminar comigo, ele vai ficar com a outra fulana, e aí a menina acaba cedendo. Isso é violência, né? E as meninas, principalmente, devem ser orientadas nesse sentido. Para encerrar, a gente precisa falar sobre comportamento delinquente, comportamento antissocial. Acontece muito na adolescência. A gente viu no capítulo anterior sobre o uso e abuso de drogas e álcool que começa na adolescência.
Além do uso dessas substâncias, existem também alguns comportamentos que são considerados antissociais que podem acompanhar o uso e o abuso de drogas e álcool. Então, na hora da farra, bebe demais, vamos depredar no patrimônio da cidade, né? Quebrar a lâmpada dos postes, quebrar as lixeiras da rua, pichar muro, e desafiar as regras da sociedade em geral. Esse tipo de comportamento pode ser influenciado por outras pessoas, geralmente pelo microsistema onde ele está inserido. E se não tiver orientação em casa, os pares podem afetar bastante essa questão do jovem delinquente. Como é que se transforma em comportamento antissocial para delinquência? O comportamento antissocial, a gente tem que deixar frisado que, né, antissocial não é o adolescente que se fecha no quarto. Comportamento antissocial é o adolescente que faz alguma atitude contra a sociedade. Isso é antissocial, certo? Como é que esse comportamento antissocial vira delinquência? Enquanto ele não é crime, enquanto ele não é passivo de nenhum tipo de transgressão ou penalidade, ele é um comportamento antissocial. Agora, a partir do momento que ele pode ser um crime, aí sim, já se passa para uma delinquência. Então, que tipo de comportamentos podem ser considerados comportamentos delinquentes na adolescência? O que vocês acham? Foi uma pergunta. Pichação. Muro, depredamento de patrimônio. Beber e dirigir alcoolizado? Dirigir alcoolizado. Professora, eu só era antissocial, não era delinquente assim, não. Um dos fatores que pode levar é maltratar animais. Sim. Existem alguns comportamentos. Anderson, você falou que isso que as meninas falou não é delinquência? Delinquência, maltratar os animais. Mas você falou outra coisa antes. Sobre o consumo de álcool e dirigir. Isso não é crime? Na minha época, não. Professora. Agora já existe uma lei, deixa eu te contar. Existe uma lei que agora penaliza, multa, perde a carteira, vai preso. Isso não é crime, não? Inclusive já conheço gente que foi presa por isso. Então, assim... É porque quando falou isso sobre adolescência, o consumo de álcool, eu acho que não tinha identidade o adolescente, eu e meus amigos nos afogavam em álcool. Que pena. Que pena. Nossa história foi álcool. O comportamento de beber bebida alcoólica na adolescência, a gente conversou em uma aula passada, que está no capítulo anterior, e muitos adolescentes entram para esse mundo muito cedo, e a bebida não é um comportamento delinquente, mas as consequências que a bebida pode trazer, sim, podem chegar a ser delinquência, entendeu? Então, beber não, é antissocial. Às vezes pode trazer algum comportamento antissocial. Mas quando dirige alcoolizado, é crime, já é delinquente. Quando bate no outro, também já é uma delinquência. E outros tipos de coragem que o álcool pode dar, que pode acabar sendo um crime, né? Existem algumas influências que podem empurrar os jovens para o mundo, para o ato da violência. A romantização em relação às armas, por exemplo, eu percebo que os games, a maioria dos jogos, é muito legal matar, é muito comum os jogos que matam. Vou colocar o computador na tomada. Aí. Matar, atirar, brigar, né? O GTA, o Counter-Strike, vários jogos existem muita violência e isso pode sim empurrar o jovem para um ato violento na realidade, na vida real. O cérebro imaturo do adolescente, lembra? Falei para vocês que o adolescente ainda não é competente o suficiente para responder sobre a própria
conduta, exatamente por isso, porque o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. Existem gangues na escola, e aí o adolescente participar dessas gangues pode influenciar o comportamento dele. Se a família tiver um comportamento rejeitador, não acolher esse adolescente, rejeitar só porque ele vestiu de preto, rejeitar só porque ele pintou o cabelo de azul, rejeitar porque ele pôs um piercing. Se essa família rejeitar por completo o comportamento, a pessoa desse adolescente, ela está empurrando, ela está empurrando, ela está empurrando, e esse adolescente vai se sentir acolhido por quem? Por essa gangue lá na escola. Vai ser a nova família dele. Viver em uma região com muita violência, né? Aqui em Anápolis não seria tanto o caso, mas no Rio de Janeiro da vida, quem vive nas comunidades pode ter um risco maior de se tornar violento, porque convive de perto com a violência. Ter testemunhado ou ter sido vítima de violência na vida, ou ser exposto à violência na mídia de maneira muito repetitiva, todos esses dados, essas influências podem ser fortes para empurrar um jovem para o ato violento. Então a gente percebe que existem muitas possibilidades, mas existe como prevenir e existe como tratar a delinquência? Sim, existe. O Winnicott, um psicanalista infantil, o Winnicott chega a dizer que o ato de delinquência é um pedido de socorro. A gente pensa assim, como? Peraí, ele está fazendo coisa errada. Como assim é um ato de socorro? Eu não gosto de falar essa frase, mas é como se ele estivesse chamando a atenção. Pai, mãe, você viu que eu cheguei bêbado? Vocês não vão fazer nada? Pai, mãe, vocês acharam um pedacinho de coisa estranha no meu bolso, na minha mochila? Será que era droga? Vocês não vão fazer nada. Pai, mãe, eu tô pintando meu quarto todinho de preto, escutando rock no último volume. Vocês só vão gritar comigo e brigar para eu abaixar o som? Vocês não vão perguntar para mim por que eu estou fazendo esse tipo de comportamento? Vocês não vão me acolher em momento algum? Então, todos esses tipos de comportamento, pode deixar, podem ser, na concepção de Winnicott, todos esses atos de delinquência ou esses atos de comportamento antissocial podem significar um pedido de socorro. Presta atenção em mim, eu estou precisando de ajuda. Me dá ajuda, se você não tem ajuda, me leva para alguém que me dá essa ajuda. Eu não estou conseguindo me entender, eu não estou conseguindo me relacionar de forma coerente, eu preciso de uma ajuda. Então, nesse sentido, o adolescente que ele é resgatado e ele é entendido e há um diálogo, existem programas eficazes para o tratamento da delinquência juvenil. Existem muitas organizações, programas inclusive religiosos, existem alguns acampamentos, retiros religiosos que fazem verdadeiros milagres nas vidas dos adolescentes. Esses tipos de programas são muito efetivos. Por quê? Porque tem atividades monitoradas por adultos o tempo todo. São atividades recreativas, é uma gincana, às vezes parece uma bobeira, mas demonstra pessoas com atividades saudáveis. Estão se divertindo sem droga, estão divertindo sem bebida. Tem jeito de se divertir sem essa substância. Olha que interessante, isso é mostrar um outro lado, um outro mundo para esse adolescente. Então, felizmente, existem esses programas e a gente sabe também que, felizmente, a grande maioria dos adolescentes não se envolve em problemas sérios. A gente está citando delinquência, mas ela não é assim, algo que precisa dar pânico em vocês. Meu Deus do céu, não vou ter filho não, porque quando chega lá na adolescência vira delinquente. Não, não são todos. Há alguns. E para aqueles que têm esse tipo de comportamento, há saída, há reabilitação. E também eu estou falando de programas da igreja, estou falando de retiros religiosos, estou falando de ONGs, mas, gente, a psicologia, a psicoterapia, a psicoeducação nas escolas,
ela sem dúvida é muito importante para ajudar esses adolescentes nesse mundo de busca por respostas que eles não encontram sozinhos. Então, eles estão sedentos por ajuda, carente. Adolescente é um bichinho carente. Nossa, como eles são carentes. Eles querem muito colo. Porque quando é criança, gente, chora e a mãe pega no colo. Quando é adolescente, até se chorar, é reprimido. O que é isso? Desconfia, vai ser neném chorando desse tamanho? Criativo, menino. Coitado, ele não pode nem chorar. Ele já cresceu, não é permitido chorar e demonstrar emoções. Então, eles são carentes de atenção, de cuidado e de escuta. E de escuta devida, de escuta capacitada, né? Então, vocês vão... Eu atendo adolescente, eu adoro atender adolescentes. É um público, assim, que a gente percebe o desenvolvimento deles. É muito claro perceber o desenvolvimento. De um ano para outro, eles se transformam, eles amadurecem, eles descobrem coisas sobre si mesmos e são mais capacitados para enfrentar a vida adulta. Então, a psicoterapia na adolescência, se eu pudesse indicar para todo mundo, até para o adolescente que não está dando trabalho em casa, até para aquele que está quietinho, nossa, esse que está quietinho precisa também. Se eu pudesse indicar psicoterapia para todos os adolescentes, seria o ideal, porque, sem dúvida, ajuda. Bom, o crescimento e o desenvolvimento não acaba na adolescência. A gente acabou o capítulo sobre a adolescência, mas o desenvolvimento continua na próxima aula, quando a gente vai falar do adulto jovem, que eu acredito que é a maioria, se não todos vocês, porque o adulto jovem é dos 18 aos 40. Então, todo mundo está no adulto jovem, menos eu, está no adulto jovem. O que foi que vocês dois levantaram a mãozinha? Não é possível, Caio, que você tem mais de 40. Tem? Não parece de jeito nenhum. O padre Vônei também levantou a mão. Você também tem mais de 40, Vônei? Não parece também, gente. 45. Caramba! Tá bem conservadão. Sim, a minha esposa cuida bem. Que bom, então. Pessoal, a gente vai falar então da idade de vocês, que é o adulto jovem, a partir da próxima aula, tá bom? Muito obrigado vocês que ficaram comigo até o finalzinho aqui. Leiam o capítulo, as páginas que estão no liceu, no plano de ensino, tem as páginas que estão preparadas para a leitura para a próxima aula, tá certo? E a gente se encontra essa semana ainda. Que dia? Tem outra disciplina com vocês, é ser psicólogo na quinta? Ser psicólogo na quinta. Beijo então, tchauzão.